Os jovens daqui organizaram um baile no campo. Aceitei o convite que me foi feito, oferecendo-me como cavalheira a uma jovem da vila, boa e bonita, mas insignificante quanto ao mais. Combinou-se que eu arranjasse um carro para levar à festa a minha dama e uma prima sua, e de passagem apanhássemos Carlota S. O senhor vai conhecer uma linda criatura, disse a minha companheira, quando nos dirigimos atrás do bosque imenso e bem cuidado para o pavilhão de caça. E a prima acrescentou: não vá apaixonar-se. Por quê? Respondi eu. Porque ela já está prometida a um belo rapaz. Ele está de viagem a fim de regularizar os seus negócios, pois acaba de perder o pai, e também para arranjar um bom emprego. Tudo isso deixou-me indiferente. Cumprimentei-a timidamente. Minha alma estava inteiramente presa do encanto do seu rosto, da sua voz, das suas maneiras. Tive apenas tempo de recobrar-me da surpresa, enquanto corria para ir buscar as luvas e o leque. As crianças conservaram a distância, olhando-me de viés. Avancei para o caçula, cujo fisionomia irradiava contentamento, e ele recuou. Nesse instante, Carlota apareceu e disse ao pequerrucho: Luís, dá a mão ao nosso primo. O pequeno obedeceu candidamente e eu não me contive que não beijasse com grande ternura, apesar do seu narizinho não abusado. Seja muito bem-vindo, eu sou Aman Siqueira e você está no Quixotado, o seu programa de literatura. Se é a sua primeira vez por aqui, sugiro que já faça a inscrição aqui embaixo e que ative o sininho ao lado para não perder mais nenhum vídeo. Temos vídeos semanais com resenhas de livros e vídeos extras durante a semana. E hoje eu vou apresentar mais uma vez o quadro A Pedidos. Dessa vez é o pedido da Regina, lá de Afogados da Engazeira, minha terra natal. Ela comentou o seguinte: Olá, Amâncio, gosta de Goethe? O sofrimento do jovem Werther é a narrativa de uma história triste pelo seu fim trágico, contudo, a beleza da arte de uma maneira inovadora para a época. Eu seria ousado em dizer que seriam os primeiros indícios de exaltação do espírito alemão. Gostaria de ver uma resenha sua a respeito dessa obra. Também quero participar do sorteio. Então, atendendo ao pedido da Regina, eu trago para vocês os sofrimentos do jovem Werther, do Johann Wolfgang von Goethe. Ele nasceu numa propriedade da família Goethe, perto de Frankfurt, em 1749, dia 28 de agosto, que é também o dia do nascimento do Werther, o herói dessa novela, e faleceu no dia 22 de março de 1832, em Weimar, no Sacro Império Romano Germânico, que hoje é a Alemanha. E não é nem exagero afirmar, juntamente com a Regina, que é uma tentativa de exaltar o espírito alemão. O Goethe é o criador do espírito alemão, ele é para a Alemanha aquilo que Dante é para a Itália e que Camões é para Portugal. Ele engendra o espírito de uma nação que está surgindo, né? A Alemanha não existia ainda como a conhecemos hoje, e passou a existir tanto através das tentativas do Bismarck, né, de criar realmente um país forte, mas principalmente por causa desse espírito que começa aqui com o Goethe, né, que vai unindo as pessoas da Alemanha, e temos que recorrer ao contexto histórico para saber por que essa obra é tão importante. A gente tem que ter em mente que os leitores na Alemanha daquela época, até o início do século XVIII, ali por 1740, eram apenas 10% da população, aqueles que sabiam ler, né, que eram alfabetizados. E aí subiu de repente para 50% da população. E essa população de leitores que subiu tanto, que cresceu tanto, ela passa a procurar outros livros além da Bíblia e de livros religiosos. Mas a leitura ainda era vista como uma forma de aprender a viver. É uma forma de encontrar normas de conduta moral. Em 1824, Goethe troca correspondências com Eckermann, outro escritor, e isso já são 50 anos depois da publicação do Werther, que foi publicado em 1774. E a gente vai perceber que as traduções foram propositais do Goethe, embora ele lamentasse muito algumas coisas que tinham acontecido, alguns resultados que o livro tinha obtido. Na segunda edição do livro, em 1775, ele já faz uma epígrafe no início do próprio Werther, dizendo o seguinte: seja homem e não haja como eu agi, ou não faça o que eu fiz. Então isso mostra que ele tentou alterar ao longo dos anos aquilo que as pessoas interpretavam do livro,
Mas, como eu falei para vocês, né, essa questão do espírito, né, o espírito tem essa ambiguidade, então existem esses conflitos que nenhuma obra literária vai resolver. A obra literária, a grande obra literária, né, aquela que se torna uma obra de arte e que se perpetua no tempo, ela não traz respostas definitivas, mas possíveis respostas e às vezes apenas mais questionamentos. Então, o Goethe se lamentava, né, porque as pessoas diziam que ele tinha criado o romantismo alemão. Ele detestava essa ideia de ser o criador do romantismo alemão porque ele desprezava o movimento, ele desprezava os românticos do seu tempo. Mas, ao mesmo tempo, ele vai dizendo eternamente, em uma determinada carta para o Eckermann, que seria triste se cada pessoa não tivesse um momento de achar que o Werther foi escrito exatamente para ela. Então, ele coloca um sentimento do Werther que ele espera que as pessoas sintam aquilo, né? Que elas tenham aquela empatia e que elas sintam que ele está falando diretamente para elas, porque elas também estão passando por momentos como aqueles. E o Werther, então, ele tem uma influência muito grande, principalmente entre os jovens. Apesar de que ele é muito sentimentalista, eu particularmente li 3 vezes antes de reler agora para fazer esse vídeo. Inclusive, eu indico a vocês que não leiam essa edição aqui, né? A tradução do Alberto Maximiliano, porque eu acho que essa tradução aqui traz um problema muito sério dos tradutores brasileiros até o início do século passado, que era tentar tornar os textos mais formais do que eles de fato eram nas suas línguas originais. Por exemplo, na obra original, o Werther se remete a Carlota como Lotte, quase todo o livro, enquanto que aqui você não vai encontrar o Lotte, né, que seria um apelido carinhoso em relação a ela. Ele sempre fala como Carlota. O aportuguesamento dos nomes eu acho que não é um grande problema, né? Aqui a Charlotte ou Lotte vira Carlota, o Albert vira Alberto, mas isso não é um grande problema. Eu acho que o grande problema é justamente esse formalismo exacerbado que o Maximiliano usa. Eu tinha lido 3 edições anteriores diferentes e as outras 3 eu acho melhores do que essa aqui. Eu li essa agora para o programa, primeiramente porque não sabia que ela tinha essas questões que eu estou apontando, mas também porque é o livro que eu tenho aqui em casa. As outras 3 vezes que eu li em edições emprestadas de bibliotecas, eu era muito jovem ainda. E retomando essa questão da influência do livro sobre os jovens, de fato ele fala muito daquele jovem de 17, 18 anos que está ali vivendo uma paixão e que acha que aquilo ali é a coisa mais importante da sua vida e que se ele não conseguir realizar essa sua paixão, ele vai morrer de alguma forma. E o Goethe trata disso aqui de uma forma muito profunda, até porque é um estudo bem psicológico. Eu acho que o mais interessante dessa obra é isso, é que ele é um estudo psicológico que o Goethe faz de si mesmo. Deve lembrar também no contexto histórico que a consciência é algo muito recente, a ideia de consciência, né? Você pega, por exemplo, a Ilíada, e quando um dos heróis toma uma decisão, o próprio Homero diz que é como se um deus tivesse inspirado aquela decisão, né? Então, até hoje as pessoas acreditam que quando eles tomam alguma decisão é porque Deus está falando no ouvido deles. Então a literatura começa a trazer essa ideia da consciência, né, do autoexame, e o Goethe faz isso de forma muito profunda nesse livro aqui. O Goethe que viveu realmente algumas coisas que estão descritas aqui no livro. A primeira parte do livro eu diria que é basicamente uma autobiografia. Na primeira parte o Werther conhece a Carlota em um baile, ele se apaixona perdidamente por ela, mas ela é comprometida com o Alberto. Então ele decide ir trabalhar com o embaixador, como foi recomendado pela sua família, e largar tudo, né, nessa cidadezinha pequena que ele estava, para poder abandonar essa paixão. E o Goethe realmente passou por isso. Inclusive o Thomas Mann, que já falamos aqui sobre a Montanha Mágica, nesse livro aqui, né, o Carlota em Weimar, ele fala de um reencontro entre o Goethe e a Carlota original. Eu vou começar a ler esse livro essa semana para trazer também para vocês as minhas impressões. E realmente aconteceu do Goethe, quando se formou em Direito, né, aos 23 anos de idade, e trabalhar num pequeno tribunal em uma vila no centro da Alemanha, e lá, num baile, conhecer uma Carlota, e essa Carlota era comprometida com um juiz chamado Johann, e ele se apaixonou perdidamente por ela,
Então, esses sentimentos que ele vai traçando aqui, os exageros que ele vai traçando do Werther, provavelmente também ele os viveu, e ele decidiu finalmente largar esse emprego que ele tinha no tribunal e ir embora para se livrar dessa paixão. Só que o Goethe foi bem sucedido, enquanto que o Werther não consegue se livrar, né? Ele acaba tendo que voltar. Tudo isso conduz para um final trágico. O Goethe se lamentava também nessas suas correspondências com Eckermann, porque ele dizia que naquela época as pessoas consideravam que estava tudo bem criar uma ficção para trazer lições de moral ou exemplos de comportamento, mas não estava tudo bem criar uma ficção para retratar a realidade. E eu acredito que o Goethe tentou justamente retratar a realidade, e a realidade de um jovem que tem sérios problemas psicológicos, né? Problemas que vão levar a uma tragédia. Ele está o tempo todo mostrando que o descontrole emocional leva a tragédias. Ele fala sobre um cara que mata o amante da sua amada porque não consegue lidar com isso, né? Os crimes passionais. Então ele vai traçando paralelos com outras situações em que a paixão exacerbada também vai levar à tragédia, à destruição do ser amado ou à destruição daquele que ama. Então a gente não pode falar do Werther sem dar spoiler, infelizmente. Então eu vou dizer para vocês que o Werther comete suicídio ao final do livro, e isso gerou uma onda de suicídios na época, né, em toda a Europa, né? O Goethe foi muito condenado por isso, embora eu veja que não era a intenção dele, muito pelo contrário. Ele mostra inclusive o retrato do Werther como algo bem desabonador, algo bem negativo. Eu vou até ler para vocês uma passagem para vocês verem a questão do descontrole emocional desse jovem. Ah, se disséssemos a nós mesmos cada dia: tu só podes fazer uma coisa àqueles a quem amas, deixar-lhes as alegrias que possuem e aumentar a sua felicidade participando dessas mesmas alegrias. Pudesses tu proporcionar uma só gota de bálsamo à alma torturada pela paixão, roída pela tristeza no mais íntimo de si mesma, quando a enfermidade sem esperança abater com os seus terrores aquela a quem minaste a vida ainda florescente, quando a vida exausta, os olhos sem brilho voltados para o céu, o suor da morte emanando de sua fronte lívida, quando estiveres de pé diante desse leito, como um condenado, certo de que tudo quanto fizeres é inútil, quando, com o coração mordido pela angústia, quiseres tudo sacrificar para dar a essa criatura agonizante uma parcela de conforto, uma certeza de coragem. Como, ao pronunciar essas palavras, a lembrança de uma cena semelhante, à qual assisti, me assaltasse fortemente, levei o lenço aos olhos e afastei-me. Só dei acordo de mim quando ouvi a voz de Carlota chamando-me para nos irmos embora. Na volta, ela me censurou o interesse apaixonado que tomo por todas as coisas e que acabará, disse, por me consumir. Quantas recomendações me fez para que cuide de mim? Anjo, por tua causa é preciso que eu viva. Você percebe nessa passagem que o Werther é alguém emocionalmente instável, né, muito descontrolado. Ele está aqui falando sobre o mau humor, discutindo com um rapaz e uma prima da Carlota, o Lotte, e ele fala porque esse cara tem um mau humor, talvez gerado por ciúmes, e ele faz um discurso exaltado contra o mau humor, e de repente ele se emociona e sai da sala chorando, com lenço nos olhos. Quer dizer, é um cara totalmente descontrolado, né? Emocionalmente muito abalado, e a própria Carlota diz a ele, né, que ele tem que deixar de ser tão exaltado. E o Goethe vai mostrar o tempo todo que é uma pessoa que precisava de ajuda, né? O romance é um romance epistolar, que mostra apenas as cartas que o Werther mandava para o seu amigo, o Wilhelm, embora exista no final do livro alguns fragmentos que ele teria escrito para a Lotte, né, a Carlota, como uma despedida, né, quando ele decide praticar o suicídio. E existem alguns enxertos de narrativa ao final do livro do editor, que vai dizendo o que aconteceu, já que nas últimas cartas o Werther já não narra os acontecimentos. Então existe essa figura do editor, que eu praticamente não gostei, e eu acho que teria sido melhor se ficassem apenas as cartas mesmo, talvez apenas ao final a narrativa que ele faz da morte do Werther, que também é uma forma de desencorajar o suicídio, né? Porque ele descreve de forma bem cruenta essa morte, e não é uma morte bonita. Ele dá um tiro na cabeça e ele descreve
todo o estertor da morte dele. Eu vou mostrar para vocês aqui. Às 6 horas da manhã, ao entrar com a lâmpada, o criado encontrou o homem estendido no solo. Vendo as pistolas e o sangue, chamou, sacudindo. Nenhuma resposta. Werther estertorava. Correu ao médico, foi à casa de Alberto. Carlota ouviu bater e sentiu um arrepio por todo o corpo. Despertou o marido e ambos saltaram da cama. O criado, gritando e gaguejando, deu-lhes a notícia. Carlota caiu sem sentidos aos pés de Alberto. Quando o médico chegou, o desgraçado jazia no soalho. Não havia mais esperança de salvá-lo, pois, conquanto o pulso ainda batesse, todos os membros estavam paralisados. Ele havia metido uma bala na cabeça, acima do olho direito, e os miolos saltaram para fora. Fazendo a tentativa, deram-lhe uma sangria no braço. O sangue correu e ele continuou a respirar. Então, o sofrimento dele demora demais. Ele dá um tiro na cabeça num dia, e no outro dia, quando o criado o encontra, ele ainda está vivo, mas com os membros paralisados, né, sem expectativa de salvação, e fica aquela respiração ofegante, né, aquela coisa terrível, até que finalmente ele vem a falecer já no início da tarde do dia seguinte. Então, a forma como o Goethe descreve aqui também o suicídio, o sofrimento do suicida, não é de forma alguma tentativa de encorajamento dessa prática. Mas os jovens que estavam acostumados a ler naquele momento livros de inspiração moral, né, que traziam um espelho de como se portar, né, eles consideraram que isso também seria uma forma de demonstrar o comportamento de alguém apaixonado e que é recusado. Então muitos jovens recorreram também ao suicídio nessa época. A gente tem que lembrar também que o Shakespeare, né, quando escreveu Romeu e Julieta, muita gente diz que ele queria mostrar que os adolescentes são capazes de fazer muita merda, né, que talvez não fossem boas, tá proibindo a adolescência de namorar, porque acaba acontecendo tragédias. Mas acabou que o Romeu e Julieta virou a grande história romântica, né, de todos os tempos. E também o sofrimento do jovem Werther vai por aí. Uma grande obra ela traz isso, né? Ela traz essas contradições, essas respostas dúbias, né? Essas ambiguidades, que vão gerar as mais diferentes interpretações. Então, muitos jovens que estão passando por aquilo que o Werther está passando nesse livro, acabam imaginando que eles deveriam também dar cabo de suas vidas. É uma questão interpretativa que eu tenho certeza que não era aquilo que o Goethe imaginava, aquilo que ele queria. Muito pelo contrário, ele queria fazer um estudo psicológico sobre essas questões para mostrar o quanto um jovem pode passar por esse tipo de situação se ele não tiver autocontrole, né? Se ele não tiver uma racionalização, se não tiver a ajuda de amigos ou familiares, né? Para mostrar a ele ali um caminho melhor. A própria Lotte tenta mostrar para ele, né? Aqui nesse livro, durante vários momentos, né, tenta dizer a ele, né, que ele deve se controlar, que ele deve viajar, procurar uma jovem que esteja disponível para fazer ele feliz, que ela não é a única, pelo contrário, que ele pode encontrar outra jovem que venha complementar a vida dele. Quando eu li esse livro na minha adolescência, pela primeira vez, eu já achei muito exagerado o sentimentalismo do Werther, e muitos leitores pensam assim, embora outros não considerem que é uma forma muito bonita a forma como ele descreve os seus sentimentos. A Mary Shelley, inclusive, faz um elogio muito grande a ele no Frankenstein. E inspirou o ultrarromantismo, né? Inspirou esse sentimentalismo, né? Que atrai tantos leitores até hoje. Mas esse sentimento de um exagero ou de algo descabido é algo que vem desde a sua publicação. No ano seguinte à publicação do Sofrimento do Jovem Werther, um escritor chamado Friedrich Nicolai escreveu As Alegrias do Jovem Werther, em que ele resolve o problema do Werther quando o Alberto, que é quem lhe empresta as pistolas, carrega as mesmas com sangue de galinha. Então você vê que desde a sua publicação que ele suscita esses sentimentos contrários, né? Pessoas que exaltam as emoções do Werther e que concordam com ele e que se inspiram nele, e pessoas que o ridicularizam, que acham que ele é uma pessoa descontrolada. E a obra traz muitas ideias de Goethe em relação à arte, à poesia, à pintura, e inclusive um trecho que poderia ser tomado como um manifesto em relação ao romantismo, em relação às formas de arte românticas, que vai dizer o seguinte: como eu previra, o embaixador causa-me muitos aborrecimentos. É o idiota mais pontilhoso que se conhece, avançando passo a passo, formalista como uma solteirona. Sempre insatisfeito consigo mesmo, ninguém poderá nunca satisfazê-lo. Gosto de escrever de um jato, não retocando o que escrevo. Pois bem,
ele é capaz de devolver-me um memorando e dizer-me: está bom, mas é preciso revê-lo. Encontra-se sempre uma expressão melhor, uma partícula mais justa. Tenho então vontade de mandá-lo ao diabo. Gosta dos pontos e as vírgulas muito direitinhos em seus lugares. É inimigo escarniçado de toda transposição, o que me escapa com frequência. Se não lhe cantarem sempre os períodos segundo o ritmo tradicional, lembrando o batuque da barbárie, ele não entende patavina. É um suplício trabalhar com um homem desta espécie. Ele está falando aqui sobre o trabalho dele, né, sobre memorandos, mas pode muito bem estar falando sobre a forma como a literatura era vista, né, como ela é escrita e como ele imagina que ela deveria ser, né, com mais liberdade, com menos preocupação com a pontuação ou o termo exato, né, com maior fluxo de consciência, embora nessa época ainda não se conhecesse isso, né, mas o que ele está dizendo aqui que o ideal seria que o escritor pudesse fazer isso, né, lançar sobre o papel as suas ideias do jeito que elas vêm, e talvez isso é que contivesse a verdadeira paixão do texto. Ele também, em determinados momentos, vai falar sobre o bucolismo, né? O Werther, em muitos momentos, vai fazer descrições das paisagens que ele está, e de forma bem bucólica. Eu vou ler também um trecho para vocês verem que é um livro que traz influências de vários períodos, de várias escolas literárias, né? Então, essa tentativa de síntese do espírito alemão, né? Da exaltação do espírito alemão, que é criação, mas também controle, né? Também racionalização. Não sei se os espíritos enganadores visitam estas campanhas, ou se é meu ardente coração que produz esta ilusão celestial. Tudo o que me cerca parece um paraíso. Nos arredores da vila encontra-se uma fonte, para a qual, como Melusine e suas irmãs, atrai uma espécie de enfeitiçamento. Descendo uma colinazinha, a gente estaca diante de um arco. Embaixo, ao fim de 20 degraus, a água brota cristalina de um bloco de mármore. O murozinho que a envolve um pouco mais no alto, as grandes árvores que lhe sombreiam os arredores, a frescura desse local, tudo isso fascina e ao mesmo tempo causa um frento misterioso. Não há dia em que eu não repouse ali pelo menos uma hora. Vejo as moças que saem da vila para buscar água, a mais inocente e a mais necessária das tarefas, outrora praticada pelas próprias filhas dos reis. Quando fico sentado naquele lugar, é como se em redor de mim ressurgissem os costumes patriarcais, os tempos em que os nossos ancestrais se conheciam e noivavam junto dos poços, e os gênios benfazejos adejavam em torno das fontes nascentes. Aquele que foi incapaz de sentir isto, como eu, jamais bebeu novas forças na água fresca de uma fonte, depois de uma penosa caminhada a pé em pleno verão. Então vocês percebem que o Goethe aqui já começa a demonstrar aquele grande pensador que ele seria, né? Aquele grande poeta, né? Ele traz figuras lindas, né? Nessa sua narrativa, e ele traz ideias que depois ele explorar no Wilhelm Master ou no Fausto, né, sobre essa questão do homem em sua aspiração pela grandeza, em sua aspiração pela força, pela potência, pela juventude. Não é à toa que o Goethe é tão cultuado na Alemanha, né, porque ele traz justamente, talvez não as grandes respostas que o espírito alemão pedia naquela época, mas as grandes questões que impulsionariam os pensadores que vieram depois dele, né? Ele conheceu pessoalmente o Schopenhauer, ele frequentava a casa da mãe do Schopenhauer, então ele inspira, mesmo por negativa, os grandes filósofos que vieram depois dele. É uma leitura imprescindível, mas eu espero que vocês leiam, principalmente os jovens que estão assistindo, de forma a pensar que a intenção do Goethe é justamente mostrar os perigos aos quais os jovens estão expostos, né? Porque a juventude traz muito dessa loucura, né? Não existe juventude sem loucura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar. Antes de ver no próximo Quixotado, o seu programa de literatura.